A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá em Efésios 5, amém? Efésios 5, a partir do verso 1, vai ser o verso 1, verso 2, Efésios 5. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, daqui a pouco a gente vai estar passeando. O dono da mesa já está aqui há muito tempo, graças a Deus. O Senhor nesse casa está aqui nesse lugar. E a gente vai cear com ele. Amém? Efésios 5, verso 1. Eu vai ler o verso 1, vai ler o verso 2. Eu dei o título da mensagem de O Espírito de Deus. Mas amém. Efésios, capítulo 5, verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja estabelecida em Éfeso: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Que haja impacto, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Que haja, Pai, aqui, Pai, nesse momento da Tua mensagem, um olhar atento, exclusivo, Senhor, aquilo que Tu queres falar, Pai. Que essa palavra seja uma palavra, Senhor, de edificação de vidas nessa noite, Pai. Que seja uma palavra, Senhor, que seja resposta de questionamento, Senhor, de algum irmão, de alguma irmã, Pai. Pai, que haja, Pai, aqui, Pai, nesse momento dessa palavra, Pai, um mover pelo Espírito sobrenatural, Pai, trazendo luz, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que eu, Pai, não seja empecilho por conta disso, Pai. Que eu seja totalmente esvaziado do meu egocentrismo, Pai. Que haja apenas, Senhor, a liberdade do Teu Espírito em falar com seus filhos e filhas, Pai. Filhos amados, filhos de Deus. Então, fala aos nossos corações antes de sentarmos à mesa contigo, Pai. Pai, nos cura, nos liberta de algum trauma, de alguma culpa, de algum peso, Pai, nesse momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer também nesse nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar, igreja. No dia de hoje, o dia de hoje é comemorado o Dia dos Pais. Alguns, assim como eu, já não tenho um pai terrestre para comemorar. Eu não tenho mais meu pai aqui na terra para comemorar com ele. Outros têm o pai terrestre, mas vivem afastados do seu pai. E outros ainda têm o seu pai terrestre e vivem com o seu pai. Pois bem, a ciência, basicamente a biologia geneticista, ela informa que o DNA de uma pessoa é, por óbvio, claro, uma parte herdada da mãe e a outra parte
quanto da formação biológica da criança, nós podemos ver traços de forma corporais mais relevantes de um dos dois quando observamos a criança. Quando a criança nasce, né, a avó paterna sempre puxa para o pai, né? Tem lá o narizinho do meu filho, lá tem o ouvidinho, e a mãe, né? A avó materna sempre puxa para a mãe, né? E o pai e a mãe é sempre a mesma coisa. Certo é que o DNA da pessoa, ela tem tanto traços do pai quanto traços da mãe. A gente consegue visualizar pelas formas corporais da criança. Mas também já há estudos hoje que comprovam que os ambientes externos também podem influenciar na formação do DNA. Veja bem, aqui eu não estou entrando aqui no mérito aqui do existencialismo, do criacionismo, não. Estou falando de estudos que eu mergulhei essa semana para dar uma olhada, que falam que ambientes externos também podem influenciar na formação do DNA. Por conta disso, algumas coisas como clima, nutrição, poluição, podem ter um impacto direto na formação do DNA. Ou seja, em outras palavras, as condições de vida precisam ser levadas em consideração. É muito provável que membros de uma família, rearranjada ou não, apresentem as mesmas regulações, em parte, ainda que não compartilhada com os mesmos genes do pai e da mãe, mesmo tendo notas do DNA ligeiramente diferentes, o ritmo ele pode ser idêntico desse DNA. E é extraordinário, magnífico, como essas alterações na organização do ritmo, elas vão se perpetuando por toda a vida, e às vezes elas são transmitidas de geração em geração, assim como os genes. Pois bem, eu me debulhando no estudo que eu fiz sobre o DNA essa semana, eu vi o exemplo dos holandeses que passaram fome, sofreram de desnutrição durante a Segunda Guerra. Seus descendentes desses holandeses, eles herdaram marcas, em parte, não totalmente, e seus netos e bisnetos, até hoje, eles manifestam uma maior incidência de doenças metabólicas, tipo diabetes. Então, os fatores externos, os estudos que são feitos pela ciência, também influenciam no DNA. A gente ouve aí, no livro popular, diz 5 peixes, peixinho é, tal pai, tal filho. Possivelmente filhos de pais bons e carinhosos, possivelmente eles também vão ser assim. Assim como filhos de pais violentos e indiferentes podem se tornar iguais a eles. Isso não é uma afirmação. Isso pode acontecer. Por quê? Porque está vinculado. Então os fatores externos podem modificar também o comportamento de um indivíduo. A verdade é que geneticamente nós somos filhos e temos tendência de sermos parecidos com os nossos pais. Mas dependendo do contexto em que vivamos, nós podemos ter modificações no nosso quadro genético. Então, eu quero junto com você, nessa pequena introdução, muito pequenininha, entender o contexto do tempo do Espírito de Paulo, à igreja de Éfeso. Paulo foi quem escreveu essa carta à igreja de Éfeso. Foi o apóstolo Paulo que escreveu enquanto ele estava preso. A cidade de Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia, servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Naquela época, a cidade de Éfeso era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por um porto maravilhoso, um porto movimentado, economia próspera, alimentada pela indústria, pelo comércio. Mas tudo que acontecia nessa cidade tinha uma estreita ligação com a vida religiosa que aquela cidade vivia. Em Éfeso ficava o grande templo da deusa Diana, na época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas foi em Éfeso que o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele prosperou também. O apóstolo Paulo ficou na cidade durante um período considerável. Seu ministério ali foi decisivo para a expansão do Evangelho em toda aquela região da Ásia Menor. Paulo propagou durante muito tempo naquela região a palavra do Senhor. E como era uma cidade portuária, as pessoas passavam por ela. E ele tinha a oportunidade de pregar para essas
de lá as pessoas propagavam a verdade que conheceram através daquilo que Paulo ministrava sobre a vida deles. Apesar da oposição dos pagãos que existiam em Éfeso, principalmente daqueles que dependiam economicamente do paganismo da cidade, a igreja do Senhor ela cresceu. Havia muitos pagãos que trabalhavam na parte artesanal, na parte comercial, que vendiam esculturas de piano, vendiam esculturas e faziam e vendiam esculturas de outros deuses pagãos, e aí o comércio era movimentado. Então, a vida religiosa daquela cidade, ela tinha uma grande importância, tinha uma estreita ligação com a economia daquela cidade. Mesmo assim, a palavra do Senhor prosperou. Mesmo assim, a palavra do Senhor, ela continuou. Pastor, só tem eu cristão lá em casa. Eu sou o único que crê no Senhor Jesus. Meu irmão, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de falar, não esmoreça na fé, tenha fé que as pessoas que estão ao seu lado, elas possam ser impactadas. Tinha tudo para o evangelho dar errado nessa cidade, tudo para dar errado. E o evangelho foi escondido ali naquela cidade. A sua casa era a expansão do evangelho, meu irmão. Não desista, ore, pratique a palavra, fale do Senhor, seja uma carta, um testemunho vivo. Você às vezes não precisa abrir a boca para as pessoas verem a diferença que é em você. Apenas no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, nos seus preceitos e valores, naquilo que você acredita e crê, as pessoas elas podem ver que você é uma pessoa diferente, ou que você é uma pessoa que foi transformada. Aquela cidade tinha tudo para dar errado, tinha tudo para o evangelho acabar ali naquela cidade. O paganismo vivia ali, que era uma beleza, mas Paulo foi para lá. E a gente tem que fazer isso. A gente não pode esmorecer, a gente tem que falar dia e noite. Se não der para falar, para não trazer problema, mostre com a sua vida, mostre com o seu caminhar, mostre com o seu andar, mostre com as coisas com que você crê. Paulo escreve essa carta para aqueles irmãos quando ele sai de lá. Nisso ele estava preso. Havia uma comunidade que era fervorosa nos primeiros anos. Tinha um entusiasmo inicial maravilhoso, mas teve um momento de lá no Apocalipse 2 que eles abandonaram o zelo pela obra do Senhor, esmoreceram, eles esfriaram, eles ficaram para baixo, o zelo já não existe mais. Pastor, a coisa está agora, já não estou tão motivado. Meu irmão, se a sua motivação não for de glorificar a Deus, você está no lugar errado. Se a sua motivação não for adorar a Deus, você está no lugar errado. Esse lugar aqui é para a glória e adoração do único Deus que há em toda a terra. Do Deus Criador, do Deus invisível e poderoso. Aqui não há adoração, aqui não há glorificação por pessoas, apenas a Deus. E aquela cidade, principalmente aquela igreja, ela tinha esmorecido, ela se abateu, ela já não tinha mais o mesmo zelo, perdeu o ânimo, o entusiasmo inicial. Tem gente que é assim, entra na igreja e acha que vai ser diferente, vai piorar, a sua vida vai piorar. Eu tenho uma notícia para te dar, ele vai piorar muito, né? Porque enquanto você está no mundo, está tudo tranquilo, você já é dele. Mas quando você vem para o reino da luz, o mundo fica querendo te puxar e ele vai fazer tudo. Mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que os anjos estão ao seu redor. Por mais que o diabo esteja ao redor, como um leão que ruge, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que estão. Paulo então escreve para aqueles crentes que eram filhos na fé dele. Paulo via aqueles crentes naquela igreja como filhos na fé. Ele começou a propagar o evangelho naquela igreja. Foi lá naquela igreja, naquela cidade, que ele começa a falar de Cristo. E aquelas pessoas que se converteram, Paulo as tinha como filhos na fé. Pois bem, o propósito da carta àquela igreja é conscientizar os crentes acerca dos privilégios que eles tinham como igreja de Cristo.
privilégios e compromissos. Diferentemente das outras cartas em que Paulo precisa tratar de controvérsias locais, naquela epístola, naquela carta, aos irmãos em Éfeso, o apóstolo expõe a parte importante da sua teologia no caráter mais geral. O tema predominante daquela carta, daquela epístola, era a posição da igreja em Cristo, ou seja, a unidade de todos os crentes em Cristo. E é nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo àquela igreja traz uma importante compreensão acerca do ministério daquela igreja. Se você pegar a carta, depois quando você estiver tempo, estude a palavra de Deus. Eu peço para que o pastor também estiver falando aqui, pega, abre e lê isso que o pastor está falando aqui mesmo. Quando você for em outra igreja, faça a mesma coisa também. Leia também, desde que seja ao mesmo tempo, dá uma lidinha, rapidamente, mas dê uma lida. Os 3 primeiros capítulos da epístola, eles expressam um conteúdo que é mais teológico. Os 3 últimos capítulos já têm um conteúdo mais prático acerca da vida cristã. Então, nessa carta que Paulo escreve na prisão, mesmo prisioneiro, mesmo sabendo que a morte estava bem à frente, que logo iria chegar, ele encoraja. Logo quem está prisioneiro devia estar batido, mas não, ele encoraja, ele conforta, ele amoesta os crentes, ele enfatiza que a igreja é o povo espiritual de Cristo nessa terra. Esse é o plano eterno de Deus. A carta aos Efésios explica que o próprio Cristo é o cabeça desse corpo e que o poder do Espírito Santo é a sua força atuante. Então, por sua união em Cristo, os crentes eles recebem toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Paulo admoesta o destinatário da carta aos Efésios a compreender essas bênçãos e andar nelas enquanto milita nesse mundo revestido de toda a armadura de Deus. É assim, meu irmão. É assim que os crentes podem triunfar na batalha espiritual contra as forças das trevas. E é justamente no capítulo 5 que Paulo declara que Deus é um Pai. Mas Ele não é um Pai. Ele é um Pai que nos chama de Filho amado. Como diz Paulo, na primeira parte de Efésios 5:1, como filhos amados. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos filhos de Deus. Mas não apenas filhos. A gente pode ter filho, mas a gente pode não amar o filho. Eu conheço gente que tem filho, até fora do casamento, mas nunca teve filho. Não quer saber do filho. Não ama o filho. Mas nós somos filhos de Deus e mais. Somos filhos a quem Deus ama. E ser filho de Deus é ser diferente dos outros. Assim como o filho se parece com o pai, Deus espera que sejamos parecidos com Ele. Como a gente lê na parte 2 do versículo 1. E por isso, precisamos ser como eles. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros. Mas por quê? E a resposta eu encontro justamente no verso 2 de Efésios 5. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo diz que devemos andar em amor, como Cristo também nos amou. E quem anda em amor, vive em amor, não possui laços que importunam a Deus, não entristecem o Espírito Santo de Deus, não há amargura na vida daqueles que amam a Deus, não possuem gostos amargos em sua boca. Tem gente que está na igreja, e presta bem atenção quando eu falo está na igreja, que dos seus lábios saem gostos amargos. Algumas pessoas ficam amarguradas porque de repente passam por experiências negativas na vida, passam então a demonstrar esse amargor, ressentimento, às vezes até como uma defesa, censuram os outros, raramente dão uma palavra de gentileza, um elogio a alguém, tornam-se incapazes de reconhecer qualquer bem dos outros. Algumas
pessoas chegam a achar que suas censuras aos demais são uma atitude, pensando que fazem bem ao mundo por atacar outras pessoas, achando que defendem causas justas, mas é por uma boa causa. Uma vez eu ouvi certa pessoa falar assim: eu fiz o que o senhor não fez. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Eu vou fazer a sua. A competência do que eu tenho que fazer é uma, a sua competência é outra. Cada um faz o que tem que fazer conforme a sua competência. Também não há espaço para o ódio para quem tem a nossa boca. Não há espaço para excitações temporais de fúria, explosões de ira, pessoas com raiva, raiva constante, raiva permanente. O ódio, na realidade, é uma manifestação do egoísmo, pelo qual as pessoas atacam outras, semelhantes a ela, quando não conseguem, principalmente as coisas do seu jeito, e fazem isso em qualquer situação. O ódio e a raiva, eles podem resultar de um espírito amargurado. A raiva, então, é um ódio profundamente enraizado, um ressentimento duradouro, em que a pessoa não perdoa aos outros, tem uma atitude totalmente contrária em amor. Disso tudo desencadeia algo que indica que aquela pessoa vai ter explosão de ódio. A pessoa tem um espírito de ódio e solta seu amargor, faz uma ação egoísta, onde parece que o Espírito Santo não habita, e possivelmente ele não vai habitar. Insultos, injúrias, xingamentos, até contra Deus, contra os semelhantes, ataques diretos, agressivos, às vezes até escondido, fazendo fofoca. No amor de Cristo não há maldade, não há má vontade, não há malignidade, não há malícia. Filhos amados, filho tem que educar também. Pai tem que educar também, tem que aprender também. Não adianta só passar a mão. A realidade é que essas características são expressões da própria essência de que a natureza apodrecida do velho homem mostra. Quem não é filho de Deus, vive com amargura, vive com ódio, raiva, provoca gritarias, insultos, maldades. Isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, porque quem não é filho de Deus vive perdido sem rumo em sua vida. Quem não é filho de Deus vive perdido, vai por caminhos escuros, caminhos que podem levar à morte, caminhos que podem levar à destruição, caminhos que podem levar às drogas, ao crime, às esquinas e praças. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, é ser diferente de quem não é filho de Deus. E vocês somos pessoas diferentes, somos filhos de Deus. Nós não devemos andar amargurados, ter explosões de ódio, temos dificuldades para perdoar. Muito cristão tem dificuldade de perdoar. Não perdoa não, foi ele que fez. Tem gente que apela para a gritaria, apela para insulto, para fofoca. Em vez de conversar, ser delicado quando fala, não consegue controlar a maldade do velho homem dentro dele. Mas eu e você, nós somos diferentes. Nós somos achados por Deus. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós temos que agir como filho de Deus. Nós não podemos agir como quem não é filho de Deus. Mesmo o pecado não pode nos impedir de sermos filhos obedientes de Deus e sermos diferentes dos outros. Paulo admoesta aquela igreja que fala que vocês são filhos amados, sejam meus imitadores. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, porque quem é filho de Deus vive com compaixão. Nós devemos ter compaixão no nosso coração, bondade, perdoar, amar até quem nos odeia. Devemos ser bons, atenciosos, um para com os outros. É difícil perdoar aquele que fez mal? É difícil. Mas Deus por meio de
perdoou a cada um de nós. E não há mérito nenhum nisso. Não tem mérito nenhum. Você não é melhor que ninguém. Nem eu sou melhor que ninguém. Não há mérito em nós por conta disso. Esse perdão é um perdão sem mérito. É um perdão pela graça. Nada que você faça, desde o momento que você foi concebido até a hora que vai chegar, a hora que você vai enfrentar a morte, vai compensar esse perdão de Deus pela sua vida. Nada que você faça. Quem é filho de Deus, ele é dominado pelo amor. Assim como Cristo nos amou, assim como Cristo deu a vida por nós. Quem é filho de Deus, ele vive com alegria, vive com louvor, vive com gratidão a esse próprio Deus. Mas parece que é difícil ser filho de Deus. Parece que é difícil caminhar com Deus. Parece que é difícil caminhar com Cristo. Sempre tem alguma coisa, alguma desculpa, algo que traz barreira nessa relação de filho de Deus. Mas não é verdade, irmão. Não é verdade isso. Ser diferente é mais fácil quando isso significa mudar apenas por fora. De repente é fácil. Usar certas roupas, corte o cabelo, não comer, não beber certas coisas, marcar uma presença na igreja só para mostrar que é um bom cristão. Mudar a aparência não significa nada. Ser diferente só por fora não é difícil. É só lá ter algumas regrinhas básicas. Veja a pandemia aí, quantas pessoas aí, não, essa igreja era a segunda da pandemia, mas eu estava numa igreja que foi no começo da pandemia que quando as pessoas começaram a voltar, todo mundo voltou. E aí eu fiquei pensando, será que essas pessoas estavam dentro da igreja? Será que realmente essas pessoas estavam dentro da igreja? Mas agora tem internet. Aí você com o dedinho, coloca lá no cachorro engraçadinho, que é alguma palavra assim, sabe? Agora eu quero uma palavra para família. Eu quero ouvir um louvor. Igreja comunhão. Não existe ceia online. Não existe. Não existe culto online. Existe transmissão ao vivo. Ceia é comunhão. Você almoça aqui e fica no telefone com a pessoa almoçando? Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, é começar por dentro do nosso coração. E aquele povo ele estava frio. Paulo sabia que a igreja estava fria. Os cristãos em Éfeso estavam frios. E Paulo admoesta e reanima aqueles irmãos. Tem que começar pelo coração, porque é do coração que vem dos maus pensamentos que levam a toda sorte de mazela. Quem disse é Jesus em Mateus 5,19. Ser diferente de Deus é ser diferente dos outros, porque o Filho de Deus tem algo que os outros não têm, algo que transforma seu coração, a sua vida. Isso se chama o Espírito Santo de Deus. E o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em cada um de nós, a qual é a garantia de que chegará o dia que Deus irá nos levar para a glória. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, porque quem é filho de Deus é transformado por esse próprio Espírito Santo. E mais, é diferente dos outros porque confia em Jesus para mudar a sua vida, para ter uma vida completa, perfeita e eterna no céu. Eu costumo dizer que ser filho de Deus na igreja é muito fácil, irmão. É muito fácil. É fácil demais. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros porque Cristo nos amou. Deu a vida por cada um de nós. Foi uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Diz Paulo isso no versículo 2 que lembra de Efésios 5. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos adotou através da morte e através da ressurreição de Cristo, que nos deu perdão, vida e salvação. Por causa do que Cristo fez por nós agora
podemos ser diferentes dos outros. E veja bem, nós podemos ser diferentes dos outros. Por quê? Porque isso depende de mim, depende de você. Depende da nossa vontade. Ser filho de Deus é ser diferente dos outros, é viver sempre alegre, disposto para a vida cristã, porque Cristo nos salvou do inferno e da tristeza, de graça, tudo isso de graça. Não houve pagamento de nada, não houve mérito de nada. Nós devemos ser diferentes em todo o tempo, confiar em Cristo, pedindo para que Ele possa dirigir a nossa vida, seguindo o que Ele deseja, sendo ensinado na Sua palavra, na nossa identidade como filho e filha de Deus. Nós recebemos algo muito mais poderoso do que um antídoto para os fracassos do nosso tempo. Nós recebemos uma identidade que nos chama além de nós mesmos e de nossas necessidades emocionais, o enredo da glória de Deus. Um dia a nossa esperança, a nossa fé, ela vai ser recompensada. Um dia a gente vai falar com o nosso Deus, com o nosso dono, com o nosso Pai. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, logo também somos seus herdeiros, e co-herdeiros com Cristo, diz lá no Romanos 8,17. Nós, como filhos de Deus, nós temos direito a uma herança, por causa da nossa união com Cristo. E essa herança, ela não se perde, ela não se acaba, e ela é inalienável. Em certo aspecto, já agora no presente, os filhos de Deus desfrutam dessa herança através das bênçãos da comunhão com Cristo. E a Bíblia diz claramente, afirmando que os filhos de Deus receberão a plenitude dessa herança no futuro. O apóstolo João, ele escreve que já agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ele próprio explica o que isso significa. Diz lá, 1 João 3,2: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Essa herança, meu irmão, é maravilhosa, e ela não está restrita apenas à nossa alma, ela vai abranger o nosso corpo também. Quando Cristo voltar, seremos glorificados junto dele. Nossos corpos também serão redimidos. Meu irmão, com Cristo, nós herdaremos um outro nome, nos assentaremos ao lado dele, e com ele nós vamos reinar. Os filhos de Deus possuem direito legal sobre essa herança, uma herança eterna. Mas, contudo, o mais importante é entender que esse direito foi conquistado e estabelecido não por nós, mas por Cristo. Paulo diz em Romanos 8,19: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E essa expectativa, ela não vai ser frustrada, nem na sua vida, nem na minha. Está me difícil? Está difícil? Para mim também está, não é fácil. Está difícil para todo mundo. Mas a nossa expectativa, na crença e na fé de um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que nos salvou, não tem coisa mais maravilhosa do que a gente andar por fé. Naquele dia em que a gente encontrar o nosso Deus, aí vai começar uma outra história, vai começar uma outra vida, vai começar uma vida gloriosa, de liberdade dos filhos e das filhas de Deus. Nós devemos nos animar, nós devemos nos reanimar, porque nós somos filhos de Deus, donos de uma herança inalienável, donos de uma herança que não se acaba, donos de uma herança que não perece, donos de uma herança que não se perde. Filhos e filhas de Deus. Então, crente cristão,
como você gosta de ser chamado, como você prefere. Não esmoreça. Ande como filho amado de Deus. Viva em amor a esse Deus. O que ele fez não tem como a gente compensar. E o que ele continua fazendo também não tem. Porque tem muita coisa que ele anda fazendo que a gente não dá valor. A gente dá muito valor para as coisas que nos afetam negativamente, mas para as positivas a gente está dando valor. Parece que é uma obrigação de Deus fazer as coisas positivas na nossa vida. De repente, o irmãozinho que eu falei, que a gente orou, que está lá na Santa Catarina no hospital, eu vou mostrar o dele aqui, precisava ser pagado. De repente, a vontade dele, a não saber o que fazer a obra, precisava ser parada. Porque Deus tem o meio dele trabalhar. De repente, não é a hora, tudo coopera para o bem daquele que é você. Não há nada que Jesus não faça na sua vida, na minha vida, que não coopere com o nosso bem. Tudo coopera com o nosso bem. Até o acidente, até a dor, até a perda, até a tristeza, tudo coopera para aquele que é você. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Receba a herança do nosso Senhor. Porque ela não se perde, ela não se acaba e ela não se alivia. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.